Boa noite, graça e paz do Senhor seja com todos. Nessa noite de hoje eu quero agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero deixar alguns versículos aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, que fala sobre a cura de Naamã. Naamã era um chefe do exército, né, da Síria, se não me engano. Da Síria, e era leproso. Ele era muito respeitado, né, por aquele povo, né, e pelo rei dele também. O rei dele o admirava muito por causa do que ele sempre estava ali, né, fazendo segundo a vontade do rei, né, fazendo tudo para agradar ao rei. Mas esse homem tinha um grande segredo, né, para muitos, que era essa enfermidade, né, a lepra, que na época não podia ser visto pelas pessoas, mas ainda assim Naamã escondia aquela lepra debaixo daquelas armaduras, né? E vamos meditar aqui na palavra, né? 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim, a cura de Naamã. O versículo 1 diz assim, Naamã, o comandante do exército da Síria, muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Porém, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória do exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Então aqui nós vemos, né, falar sobre este homem e Deus, né, através de Deus deu a ele a vitória do povo, né, da Síria. Ele venceu o povo de Israel, os guerreiros de Israel. Deus fez com que ele vencesse o seu próprio povo, né? Porque Deus, quando Deus tem um propósito, ele se faz cumprir na nossa vida, né? E aqui nós vemos que Deus dá essa vitória para ele. Porém, esse homem era, como foi dito aqui na palavra, um homem respeitado por todos, né? Do reino dele, daquele país. E o rei o estimava muito, né? Mas, porém, ele tinha uma doença terrível, a doença da pele, que chamava na época lepra, né? E diz assim, num dos seus ataques contra Israel, os sírios havia levado como prisioneiro uma menina israelita que ficou sendo serva da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou, vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim, esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei disse isso, de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e
exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus? E que tenho o poder de dar a vitória e de tirar ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: porque o Senhor está tão preocupado? Manda que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Aleluia. Então nós vemos aqui, né? O rei da Síria envia ali Naamã com bens materiais, com um exército e com uma carta, a qual o rei de Israel se chocou muito e ficou muito entristecido e com medo, né? E o que é que ele diz? Será se esse homem, esse rei acha que eu sou Deus, que posso curar? Mas por que que ele não se lembrou do próprio Deus, né? Que podia e fez a cura, né? Mas ele ali, ele em sinal de medo, ele rasga as vestes dele, né? Como era de costume lá naquele país. E logo chegou aos ouvidos aleluia, do profeta, né? Logo chegou aos ouvidos do profeta. Aleluia. E ele manda, Eliseu, né? Manda perguntar para o rei, será que o rei enviasse aquele homem até ele? Porque ele ia ver que há profeta em Israel, ou seja, havia um homem de Deus, um homem temente a Deus, e que tinha certeza, diferente do rei, confiava, né, no Deus que ele servia, né, e sabia, tinha a certeza de que Deus usaria ali para falar com aquele homem e para que aquele homem fosse curado, né? Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter uma fé, né? Igual a fé de Elias, de Eliseu, aleluia. Não temer, né, ao poder do homem ou ficar amedrontado, porque aquele que habita em nós, aquele que nós conhecemos e temos a certeza de que é todo-poderoso, ele verdadeiramente faz coisas grandes e extraordinárias, né? Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua lepra, ou seja, da sua doença, né, que era a lepra. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria ao seu Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abaná e Farpa em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode ir se lavar como ele disse e ficaria curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu
tinha dito e ficou completamente, aleluia, glória a Deus, curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitassem, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifício e oferta que são completamente queimadas a nenhum Deus a não ser a Deus o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para lhe adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus, boa viagem. Então ali ele viu, né, que ele não poderia, por causa da obediência dele ao rei a quem ele servia. Ele disse que nunca mais queimaria incenso ou serviria a outro Deus, mas por respeito ao rei a quem ele servia, por obediência, ele já de imediato pediu perdão a Deus, ao Deus de Israel, por ter que ir naquele lugar, levar o rei, né, ali, porque ele era um homem muito respeitado, um soldado respeitado. Então ele precisava estar ali, aleluia, por causa da obediência ao rei, né? E quantas vezes nós podemos obedecer à vontade do nosso Deus e não fazemos isso, né? Coisas tão poucas e tão pequenas que o Senhor nos pede e muitas vezes nós não queremos obedecer. E aquele homem contemplou e viu a cura, como no começo ele não queria se render, porque ele começa a ver, né, que os rios lá onde ele morava era muito melhor do que os rios de onde o profeta morava. E outra coisa, o rio Jordão, diz a palavra do Senhor que era um rio muito sujo, né? E ali aquele povo, ele se ficou indignado. Ele queria, né, estar no lugar mais agradável, no rio mais limpo. E outra, ele achou que ele ia ser recebido com todas as honras, porque era costume dele, né? Mas não, o profeta nem sequer saiu, como ele disse, né? Que nem sequer saiu, porque que ele simplesmente chegou até mim, tocou em mim, orou, pediu ao Deus dele. Nós muitas vezes queremos muita facilidade. Nós não queremos descer, nós não queremos, né? Achamos dificuldade em tudo. E ali o servo dele começa a olhar e diz: mas será se ele tivesse pedido algo mais difícil? Será que o senhor não faria? Porque aquele homem estava acostumado a chegar lá e tomar, né, com as próprias mãos, guerrear por aquilo, por algo muito mais difícil, né? O que aquele profeta mandou ele fazer não chegava aos pés do que ele já tinha feito para conseguir obter outros bens, né? E ali o bem maior era a cura dele. Mas o que o profeta falou para ele foi uma afronta. E quantas vezes nós também nos vemos assim, né? Nos encontramos em situações que para nós é uma afronta. E o que Deus quer é só que nós nos rendemos
abrimos o nosso coração verdadeiramente para Ele, descemos, nos diminuímos para que Ele cresça nas nossas vidas, para que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. Quantas vezes nós perdemos as nossas bênçãos por causa do nosso orgulho, né? Do nosso achismo, do nosso eu. Quantas vezes o Senhor quer fazer algo grande e extraordinário nas nossas vidas? Não que Deus Ele não queira nos abençoar, mas nós precisamos quebrar barreiras, nos aproximar mais e mais do nosso Deus, ter uma intimidade maior, aleluia, né? E nós deixamos, muitas vezes, nós deixamos o nosso orgulho falar mais alto, né? Ontem o Senhor mandou eu fazer algo, né? No meio da minha família, orar, fazer uma oração. E eu fiquei ali relutando. E muito cansada. E não fiz aquela oração que o Senhor mandou fazer. Depois eu comecei a observar, falei, Senhor, mas olha a forma que eu me encontro, né? Mas nós precisamos obedecer à vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus e nos render a todo e qualquer obstáculo que tenta nos parar, que tenta nos paralisar. Porque melhor é aquilo que vem das mãos do nosso Deus para a nossa vida. E muitas vezes é necessário passar por situações para dar mais valor ao que nós temos, ao que Deus já colocou nas nossas vidas e ao que está por vir. Porque eu tenho certeza de que Ele é fiel para entregar tudo aquilo que Ele tem nos prometido. Ele é fiel. E Ele quer fazer nas nossas vidas coisas grandes e extraordinárias. O nosso Deus, Ele quer fazer. Mas eu e você precisamos nos render. Amém? Que nesta noite nós vamos deixar o nosso orgulho de lado, a dureza do nosso coração e nos derramar, nos entregar na vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem e que o nome dele seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Esse homem aqui reconheceu que não há outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Não há outro Deus que possa fazer por mim e por você, a não ser o Deus de Israel. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus fiel e poderoso para fazer coisas grandes e extraordinárias nas nossas vidas. Que você seja curado. Que a tua família seja curada. Que a nossa família seja liberta. E que nós alcancemos as bênçãos do Senhor. Amém? Fiquem na paz e que o Espírito Santo de Deus permaneça conosco. Em nome de Jesus.